Está encerrada a votação. Olha a injustiça aí, ó. Vê quantos demônios você. Concluído o processo de votação, na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo o resultado da votação. 13 votos favoráveis ao parecer do relator, 4 votos contrários ao parecer do relator. Declaro aprovado o parecer do relator, deputado Moses Rodrigues, na parte que recomenda a suspensão do mandato por 2 meses do deputado Marcos Polon, referente à representação número 24 de 2025, de autoria da mesa. Conforme o artigo 14, parágrafo 4º, inciso 7º do Código de Ética, concluído o processo disciplinar, o representado poderá recorrer à Comissão de Constituição e Justiça com efeito suspensivo no prazo de 5 dias úteis, a contar da data da publicação no Diário da Câmara dos Deputados da decisão deste Conselho, contra quaisquer atos do Conselho de Ética ou de seus membros que tenham contrariado norma constitucional, regimental ou do Código de Ética, hipótese no qual a comissão se pronunciará exclusivamente sobre os vícios apontados, observando, para tanto, prazo de 5 dias úteis. Comunico ao deputado representado e aos seus advogados a decisão do Conselho de Ética. Senhor presidente, 5 dias úteis a contar de? Da publicação. Da publicação no Diário ou da publicação... No Diário da Câmara dos Deputados. No Diário da Câmara, Isso, a partir da publicação no Diário da Câmara. Vossa Excelência ainda pode recorrer à CCJ depois da publicação no Diário ao plenário. O senhor não está suspenso ainda. Sim, sim. Eu só queria manifestar o meu interesse em recorrer e assim que publicado a gente vai engendrar as medidas cabíveis. Obrigado. Muito bem. Passo à segunda votação referente. Não. Eu acabei de votar. Cadê? Quero esse aqui. Me deu antes, cadê? É 2 para cada um. Só 2 para cada um. Eu quero. Não tem. Só uma pergunta. Passo a segunda votação referente na parte que recomenda a suspensão do exercício de mandato por 2 meses do deputado Marcel Van Hatten, representação número 25 de 2025. Para orientar contrário ao parecer do relator, deputada Adriana Ventura. Presidente, caros colegas, o que está acontecendo aqui é uma aberração. E falo isso porque eu acompanhei várias representações aqui de deputados que fizeram rachadinha assumidamente, que tinha vídeo, que tinha, assim, pessoas e testemunhas. E aí, o que aconteceu com essa pessoa? Nada. Agora, falando aqui do deputado Marcel Van Hatten, a gente está falando do deputado que foi premiado como o melhor deputado da Câmara dos Deputados. Oi! Então, gente, olha só o que está acontecendo aqui. Quem faz rachadinha, quem anda de jatinho, quem mete a mão em grana vendendo emenda parlamentar, enfia dinheiro na cueca, não acontece nada. Agora, parlamentar que denuncia, parlamentar que honra o mandato, que enfia o dedo em corrupto, vem aqui porque ficou indignado pela injustiça cometida com muitas pessoas. E foi um ato, e ele está pagando pato por todos que estiveram lá. Eu acho realmente lamentável que uma ocupação de mesa gere uma suspensão de mandato parlamentar e rachadinha, roubalheira, venda de emenda, Banco Master e INSS não aconteça nada. Então, assim, que vergonha! Que vergonha! E o pior, um monte de deputados dessa comissão aqui votaram contra a cassação de gente que faz rachadinha! E agora o melhor deputado
que foi o ano passado o deputado Marcel Van Hatten, que recebeu premiação merecidamente. Agora, sabe, 2 meses de suspensão. Gente, a gente precisa realmente mudar tudo aqui. A gente precisa discutir ética, valor, princípio, porque dá vergonha. Que covardia, que falta de prioridade, que falta de valor. Cartas marcadas, selecionaram deputados aqui para dar o exemplo. Então eu acho que o único exemplo que tinha que dar era de decência, de coragem. É isso que tinham que dar o exemplo aqui. E acho lamentável que essa comissão, de uma maneira vergonhosa, faça isso com colegas parlamentares só porque tem visão diferente, defendam coisas diferentes, né? Então, assim, eu quero chamar aqui, fazer um apelo. Esse relatório do deputado Moses, 2 meses de suspensão, não tem razão de ser, porque quem absolveu bandido e corrupto, no mínimo, tem que bater palmas para o melhor deputado do Brasil. Obrigada, presidente. Muito bem, deputada Adriana Ventura, eu passo a palavra ao deputado Raymond para orientar favorável ao parecer do deputado Moses. Presidente, quero inicialmente parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, uma sessão tumultuada, uma sessão prolongada, né, de 7 meses. Quero cumprimentar também o querido deputado Moses pelo seu relatório. Eu tenho para mim, e disse na minha argumentação, de que a pena é uma pena muito diminuta, porque as argumentações trazidas pelo deputado Moses são argumentações muito fortes. Mas eu escutei agora a deputada que me antecedeu falar que devia ter sido, na verdade, penalizado quem fez rachadinha. Aí eu lembrei do Flávio Bolsonaro. Depois ela falou, aí depois ela falou, quem andou de jatinho. Aí eu lembrei do Nicolas Ferreira. Aí depois ela falou de dinheiro na cueca. Eu lembrei, sabe de quem? Do armário do Sóstenes Cavalcante. Lembrei desses 3 casos. Né? Não é isso? Não foi bacana? Então, assim, eu quero dizer, presidente, tem 2 comissões parlamentares de inquérito aqui sobre o Bolsomaster, quer dizer, o banco que os bolsonaristas meteram a mão, o Bolsomaster, lá do ex-presidente do... Pede o pessoal para deixar eu falar, presidente, por favor. Ex-presidente do Banco Central, né? A gente sabe o que foi o rolo dos bolsonaristas. Então, assim, quero lembrar que nós do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras queremos que a CPMI seja estabelecida, instituída, seja oficializada. Nós assinamos a CPI pedida pelo Hollenberg, para a gente, inclusive, pensar aqui no rumo do ex-governador de Brasília, do Ibanez Rocha, a covardia com o BRB, lá no meu estado, a covardia com a Previdência dos Trabalhadores, do ex-governador do PL, governador Cláudio Castro, que saiu pelas portas do fundo do Palácio Guanabara. Quero lembrar também que nós queremos, assinamos também um outro pedido da Fernanda Melchiona e da Heloísa Helena. Então nós queremos que todas as investigações venham a público. Agora, o que teve de gente andando no avião do Vorcaro, né, Nicolas Ferreira? Lá inclusive milhões para a campanha do Bolsonaro sair do Banco Master e para o Tarcísio de Freitas lá de São Paulo. Vocês são hipócritas, não têm vergonha na cara. Para encaminhar contrário ao relatório, passa a palavra ao líder, deputado Cabo Gilberto. Eu ia falar sobre o processo, que é importante por conta do nosso deputado Marcel, senhor presidente, mas ouvindo as mentiras aqui do governo, a gente tem que rebater uma a uma. Primeiro, que hipócrita é toda a cúpula do PT que foi presa, transitada e julgado. Hipócrita foi o assassinato do prefeito de São Paulo, que segundo o amigo de Lula, disse que foi Lula que mandou, não foi eu, líder da oposição. Hipócrita foi o Mensalão, Petrolão, todos os esquemas de corrupção da história do Brasil, o PT está no meio. Rachadinha de Flávio Bolsonaro, não teve nem inquérito.
Vocês levaram o Rachadones aqui. Ora, vamos ter vergonha, não mintam para o povo brasileiro que isso é feio. Banco Master, ninguém assinou a CPMI, só veio assinar depois que a gente bateu o recorde de assinaturas. Tenham vergonha, petista, parem de mentir que é feio. Por isso que vocês querem censurar as redes sociais para continuar mentindo livremente. Então, dito isso, senhor presidente, eu faço mais o último apelo aqui ao deputado Mozart, já que ele não individualizou as condutas de cada um, colocou a mesma pena para os 3. Isso vai ser motivo do nosso processo para recorrer lá na CCJ, com argumentos sólidos, concretos. Então eu peço a Vossa Excelência que reduza para um mês, se for o caso, como o senhor não fez para o do deputado Marcos Polon, reduza para um mês, senhor deputado Moço, o relator. O deputado Marcel, ele não ouviu a missão que foi lhe dada na hora que ele estava na cadeira do presidente. E até porque o presidente chegou, Mozart, na cadeira do lado, desculpa. E até porque, Mozart, quando ele chegou, o presidente chegou antes da gente tirar todos os parlamentares. Então, Tá chamando o Gilberto de ladrão. Ó, nas suas costas, hein, Gilberto? Olha. Todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe quem é. O Brasil sabe quem é. Faz isso com o Gilberto, não. O Brasil sabe quem é. Pede, deputado. Presidente, pede para tirar, coitado. Deputado Rodrigo Dazelli, o regimento interno proíbe. O regimento interno proíbe isso. Mas o Brasil sabe quem é. Deputado Cabo Gilberto. mais 30 segundos, por favor, presidente, que me atrapalharam demais aí. Parou, o tempo parou. Perfeito, presidente. Primeiro que eu tenho 45 anos de idade, fui policial durante 18 anos, um mandato de deputado estadual, concluindo agora o mandato de deputado federal. Se a Paraíba quiser, vai me reconduzir aqui. E eu nunca respondi nenhum processo por ser ladrão, diferentemente do chefe de vocês, que é o maior ladrão da história do Brasil. Que onde chega, que coloca o nome ladrão, todo mundo já sabe quem é. Quem é ladrão? Lula. Ladrão condenado. Condenado com trânsito julgado, respeitando todas as instâncias da justiça brasileira, diferentemente do que o STF fez. Então é importante deixar claro isso, que ladrão é o descondenado Lula, o maior ladrão da história desse Brasil. E para finalizar, senhor presidente, eu peço aqui encarecidamente ao relator que reduza, o senhor pode fazer isso ainda, relator? Reduza para um mês. O deputado Marcel apenas estava na cadeira do lado. A conduta dele é incompatível com 2 meses. É o apelo que eu faço a Vossa Excelência, nesse momento agora, encaminhando não ao relatório de Vossa Excelência. Muito bem, deputado. Passa a palavra agora à deputada Maria do Rosário para encaminhar favorável à representação número 25. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, não é simples, mas chegamos a esse momento de tomada de decisão. E eu peço licença aos senhores e senhoras para inclusive referir a trajetória honrosa da bancada gaúcha, que sempre nessa casa honrou as responsabilidades com a República. Nós decidimos, como gaúchos e gaúchas, sermos brasileiros. Nós carregamos heróis, sim, como Leonel Brizola, que lutou pela legalidade e esteve na linha de frente pela posse do presidente João Goulart. Nós carregamos o nome de João Goulart, presidente cassado, presidente que morreu olhando para o Brasil exilado. Nós não merecíamos a desonra que vivemos nesse momento em que um parlamentar gaúcho é aqui censurado seriamente pela Câmara dos Deputados pela falta de decoro. Mas o povo gaúcho saberá responder. E responderá com a altivez que sempre teve. Por exemplo, com Sepete Araju, ao dizer que nós jamais seremos vendilhões da pátria, que disse essa terra tem dono. Ou com Anita Garibaldi, que lutou a Revolução, mas que esteve ao lado de Garibaldi como heroína de 2 mundos. Mulheres e homens do Rio Grande, que nunca atacaram as instituições. O Rio Grande do positivismo na história, ao trabalhismo, aos trabalhadores e trabalhadoras. O Rio Grande do desenvolvimento, o Rio Grande do campo e da cidade, não se orgulha e não considera honroso tentar
e impedir os trabalhos legislativos e impedir o presidente da Câmara dos Deputados de exercer o seu papel. É por isso que eu preciso aqui, até num tom de desabafo como mulher gaúcha, dizer a vocês que nós encontramos no Código de Ética todas as razões que foram apresentadas tecnicamente pelo relator. Gostaríamos de não ter encontrado, porque aqui, quando sentamos nessa mesa, não somos oposição ou governo, muitas vezes eu digo isso, nós queremos ser parlamentares, mas nós devemos honrar a casa, a Constituição, e repito, o ataque ao presidente Hugo Motta, impedido de chegar à mesa, impedido de começar os trabalhos, para tentar se trocar pela pauta da anistia, que é flagrantemente inconstitucional e contra o povo brasileiro, é um achincalhe das prioridades nacionais. Uma nação que busca se desenvolver, uma nação que quer crescer, uma nação que estará de igual para igual amanhã no império com o presidente Lula nos Estados Unidos, defendendo, mas jamais enrolada na bandeira norte-americana, como o réu aqui o fez. Por isso, do relator. Quem concorda com a suspensão de 2 meses do exercício do mandato do deputado Marcel Van Hatten, votar sim. Quem discorda, votar não. Está aberto o painel de votação. Está encerrada a votação. Concluído o processo de votação, na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo o resultado da votação. 13 votos favoráveis ao parecer do relator, 4 votos contrários ao parecer do relator. Declaro aprovado o parecer do relator, o deputado Moses Rodrigues, na parte que recomenda a suspensão do exercício de mandato por 2 meses do deputado Marcel Van Hatten, referente à representação número 25 de 2025, de autoria da mesa.
Conforme o artigo 14, parágrafo 4º, inciso 7º do Código de Ética, concluído o processo disciplinar, o representado poderá recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, com efeito suspensivo no prazo de 5 dias a contar da data da publicação no Diário da Câmara dos Deputados da decisão deste Conselho, contra quaisquer atos do Conselho de Ética ou de seus membros que tenham contrariado norma constitucional, regimental ou do Código de Ética, hipótese na qual a comissão se pronunciará exclusivamente sobre os vícios apontados, observando, portanto, prazo de 5 dias úteis. Comunico ao deputado representado e seu advogado a decisão do Conselho de Ética. Senhor presidente, eu quero igualmente aqui manifestar o meu interesse no recurso. Faremos esse recurso, como fará também o deputado Polon. E dizer aqui mais uma vez muito obrigado a todos que estão do meu lado, porque são muito mais importantes do que o resultado apresentado no plenário. Até porque, a julgar pelas pessoas que foram favoráveis à condenação e que fizeram a defesa aqui, eu realmente prefiro perder com honra do que ganhar com indignidade. E por isso continuo lutando pelo meu Brasil. Muito obrigado. Muito bem, Marcel. Eu passo a terceira votação referente à suspensão de 2 meses do deputado Zé Trovão, representação número 27 de 2025. Para orientar contrário, para encaminhar contrário, passa a palavra ao deputado Rodrigo Dazaeli. Oi, presidente. O Gonçalves tinha escrito na passada, se ele quiser fazer uso da fala. Que eu já. Para encaminhar contrário ao parecer do relator, passa a palavra ao deputado Sargento Gonçalves. Agradeço ao colega Zael, de fato é importante fazer parte desse momento, não podemos nos acovardar. Iniciar dizendo que ao deputado Zé Trovão, estou com 22 anos de policial militar, é meu primeiro mandato. Saí de uma viatura direto para o Congresso Nacional e, de fato, Zé Trovão, assim como Marcos Polon, Marcel Van Hatten, os senhores são os policiais que eu gostaria de ter, ou teria a honra de ter dentro de uma guarnição de polícia para combater a criminalidade. Diante de tanta sujeira que tem dentro desse Congresso, de fato, o que me faz ter esperança é homens iguais aos senhores. Tenho certeza disso. Me sinto honrado em combater ao lado dos senhores. Lamento. O que eu posso dizer aqui para deputados do PT que quiseram aí insinuar acusações mentirosas, que é característico, é sinônimo. PT e mentira é sinônimo. Contra o presidente Bolsonaro, foram 30 anos nesta casa e um dos poucos que no Mensalão, Petrolão, Tudoão aí não apareceu o nome. Inclusive na delação do Vorcaro. Então, de fato, nós sabemos, fala de impunidade. A direita, querer referir-se à direita como nós temos trabalhado aqui pela impunidade, quem sempre trabalhou pela impunidade foi a esquerda, foi o PT. Inclusive, não podemos esquecer do líder do PCC, quando falou em diálogos cabulosos, não foi com a direita, foi com o PT. De forma muito clara. Lá no Rio Grande do Norte, pegaram mensagens lá, de dentro do presídio, mandando votar no 13. Na minha época de batalhão de choque, eu fiz uma apreensão de cocaína, os papelotes, estava o adesivo, está confirmado, voto 13. Isso é a apreensão que eu fiz pelo batalhão de choque lá no Rio Grande do Norte. Aquelas atentados que houveram lá, queimados dentro de Natal, esposa de preso disseram que tinham feito, que a governadora do PT não estava cumprindo acordo com o crime organizado do Rio Grande do Norte. Então, esse é o histórico dos senhores do PT. Histórico dos senhores do PT. Relação cabulosa com o crime organizado. E por isso não tem a mínima moral de qualquer momento apontar. Líder do governo aqui, hoje ministro, dólar, dinheiro na cueca. É uma vergonha. Esse é o PT. Esse é o PT. De nada de Partido dos Trabalhadores. Está muito mais para defensores de traficantes. Isso sim. E nós sabemos disso, o Brasil sabe disso. É uma vergonha esse julgamento. Mas não é para mim, não é para o Marcel, não é para o Marcos Polon, para o Zé Trovão. É uma vergonha para quem está votando
favorável a essa farsa. Uma punição vergonhosa a 3 homens de honra, enquanto os verdadeiros criminosos estão soltos. Naturalmente, nós votamos contra esse parecer. Muito bem, deputado. Para encaminhar favorável ao parecer do relator, deputado Raimon. Muito obrigado, presidente. Eu, inclusive, nem ia encaminhar, mas a gente ouve mentiras deslavadas, a gente tem que ter alguma reação, né? Primeiro, dizendo que PT e mentira é a mesma coisa. Não, PT não é mentira. PT significa para todos. For all. For all. Para todos. Primeira coisa. Depois, e aí, o ex-presidente da República, esse que está preso agora, condenado a 27 anos e 3 meses, esse senhor esteve de fato 30 anos aqui. Vou lembrar um caso da minha Câmara Municipal, uma Câmara que eu amo. Hoje, inclusive, de manhã estive lá numa audiência pública no Rio de Janeiro, onde fui vereador por 14 anos. O ex-presidente da República, ele foi vereador também lá. Sabe o que ele fez lá? Nada. Aí depois, ele tinha a primeira esposa dele ela foi vereadora substituindo ele. Aí depois de vereadora substituindo ele brigou com ela e colocou o Carlos, filho dele, para brigar com a própria mãe. O Carlos ficou 14 anos inimigo da mãe e tomou o lugar da mãe na Câmara de Vereadores. A primeira mulher dele. Depois, quando ele veio aqui para Brasília, nos 30 anos, eu queria que alguém me dissesse, alguém aí tem memória, por favor? Me diga. Fofoqueiro. Me diga um único projeto relevante aprovado por Bolsonaro enquanto deputado 30 anos. Nenhum, tem nada. Depois tem outra coisa. Está dizendo que nós do PT, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso. Depois, sobre droga, o deputado disse que apreendeu os papelotes de cocaína, que estava adesivo do PT. Isso eu não me lembro, sinceramente. Sabe de que? Mas eu me lembro de outra coisa. E eu queria dizer o que eu me lembro. Eu me lembro de um avião presidencial que aterrissou na Espanha com 37 quilos de cocaína, o avião do Bolsonaro. 37 quilos de cocaína. E até hoje nós não sabemos o que foi isso, né? O piloto, o comandante, ninguém foi responsabilizado. Mas o avião de quem era? De quem era o avião? O avião era avião presidencial. Então, deputado, a gente vai dizer o seguinte, olha, calma, tranquilo. Não precisa vir com mentira para cá não, porque as mentiras têm pernas curtas. Nós sabemos onde nós estamos, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos para onde nós vamos. Agora vocês estão sem rumo, porque o mito de vocês está preso, condenado a 27 anos. Para encaminhar contrário. Deputado Cabo Gilberto. Boi matou. Tem algum deputado que quer falar? Que eu já falei, tem algum deputado que quer falar? É muito simples. O pessoal que está assistindo em casa não tem nada a ver com o que o deputado falou com o processo. O deputado veio fazer aqui retórica política, faltando com a verdade. O primeiro que o avião não era do presidente, o avião da Força Aérea, que ele foi preso e responsabilizado. Não falta com a verdade, que é feio. Da mesma forma, pegaram agora também com o descondenado Lula, da mesma forma. O presidente pode ser responsabilizado por terceiro, não falta com a verdade, que é feio, deputado. O senhor já, com uma certa idade, tem mais experiência do que eu. Faltando com a verdade assim para o povo brasileiro é muito feio. Todos nós sabemos o que o PT fez. Todos nós sabemos o que o PT faz. E todos nós sabemos o que o PT vai fazer se continuar no poder. É impressionante. Não tem nada a ver o assunto aqui com o que o senhor falou, deputado. Você tem os fatos, cumpre o regimento. Mas vejam só, senhor relator, mais uma situação que eu peço a Vossa Excelência, o deputado Zé Trovão. O Vossa Excelência coloca um mês com relação a 2, vai fazer diferença. Principalmente para o deputado Zé Trovão, que tem problemas graves com relação à questão financeira, senhor presidente. Ele pode ser preso por não pagar a pensão. Veja só que situação. Se ficar 2 meses.
Então eu peço, venha a Vossa Excelência. Finalizou o deputado Marcos Polon, finalizou o deputado Marcel. Foram os 3 processos com o mesmo resultado de 2 meses. Não teve a individualização da conduta, teve a individualização do voto. Aí a gente concorda e eu quero parabenizar aqui o presidente, que cumpriu todos os acordos, deixar claro aqui a todos os parlamentares, o presidente Fábio Choqueto, do Estado de Santa Catarina, honrou o cargo de presidente do Conselho de Ética, cumprindo todos os acordos e todo o tempo que foi necessário para que todos os parlamentares retirassem as dúvidas. Então não podia utilizar aqui a última palavra, senhor presidente, sem elogiar a conduta de Vossa Excelência, que nós já observamos em outras ações, que eu não vou citar o nome aqui de quem quer que seja, mas não foram corretos como Vossa Excelência está sendo correto, não conosco, mas sim com o regimento, com paciência, o que o cargo exige de ser presidente do Conselho de Ética. A nossa Adriana também é secretária, a gente ganhou uma, competente secretária Adriana não ganhou, mas tudo bem, faz parte do jogo. Agora, eu queria pedir ao deputado Mozart que Vossa Excelência, pelo menos o deputado Mozart, seguisse a redução de 1 mês, pelo menos esse. Vossa Excelência pode mudar o voto agora, antes de iniciar, como o regimento determina. Vossa Excelência colocasse 1 mês para o deputado Zé Trovão, que ele não viu na hora que o presidente estava chegando, ele não viu na hora que o presidente estava chegando. Esse apelo que eu faço a Vossa Excelência, desse resultado que foi injusto para os 3 parlamentares da liderança da oposição. Obrigado, moço. Muito bem, obrigado, meu grande amigo, deputado Cabo Gilberto. Eu passo a palavra ao deputado Chico Alencar para encaminhar favorável à representação 27 relatória do deputado Mozo Rodrigues. Otávio Mangabeira. Deus o livre dele, você não sabe quem ele é. Foi governador da Bahia em 1960. E era da UDN, da direita. Como é que você condena um seu aliado? Só que, não confunda Mangabeira com Gabeira, que você deve detestar também. Mas olha, o Otávio Mangabeira cunhou uma frase célebre: a democracia é uma plantinha tenra que precisa ser regada todos os dias. Imaginemos a hipótese contrária, que a maioria desse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar resolvesse, como se pediu aqui, considerar que não aconteceu nada em agosto do ano passado, que a tomada de assalto da mesa foi só um mero protesto rápido, que tão logo o Hugo Mota chegou, tudo foi aberto para ele presidir a sessão, coisa que durou 2 dias, aliás. Seria um desserviço total, um salvo-conduto para o golpismo, um aval a todo tipo de interferência indevida. A gente tem regra aqui, tem uma Constituição a ser respeitada, e ela diz, no artigo 55, parágrafo 1º, que o parlamentar que abusar das prerrogativas está infringindo o decoro parlamentar. Ora, tomar de assalto a mesa desde uma segunda-feira, ficar até terça, quase ao anoitecer lá, e tapando a boca, fazendo uma série de atividades que impediu o trabalho da casa toda durante 2 dias, claramente abusar das prerrogativas. É evidente que se fossem pessoas que não tivessem o honroso mandato de deputado ou deputada, não poderiam chegar lá, tomar de assalto a mesa. Então foi um evidente abuso de prerrogativa, foi algo muito autoritário, bem de acordo com a índole de muitos aqui. Eu prefiro ficar com Cecília Meirelles, do Romanceiro da Inconfidência. Ela dizia, olhando a história de cada um e a postura na vida, pública e privada, aliás, pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Ao grande sonho dos homens por democracia, há a força surda dos vermes por totalitarismo, por rebaixamento da vida civilizada, da política democrática com ética. Portanto, parabéns, deputado Moza, sua medida, sua sanção moderadíssima é mais do que justa.
Quem concordar com a suspensão de 2 meses do exercício do mandato do deputado Zé Trovão, votar sim. Quem discordar, votar não. Está aberto o painel para votação nominal. É questão. Senhor presidente, só me dá um minuto. Eu vou, antes de mais nada, utilizar esse último minuto. Eu gostaria primeiro de cumprimentar e parabenizar o Conselho de Ética. Talvez seja uma das posições mais difíceis que eu ocupei como deputado federal. Eu que fui secretário de comunicação dessa casa, eu que fui presidente da Comissão de Minas e Energia, eu que fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que cheguei muito jovem aqui com 29 anos, mas é a posição mais difícil para um deputado. Está aqui e está aqui. Cada um com a sua ideologia, que não tem como deixar da porta para fora. Então eu gostaria de começar parabenizando aos advogados que fizeram uma bela de uma defesa. Parabenizar, num momento como esse, a oposição. Parabenizar quem está sentado aqui e vejo meu companheiro, meu amigo, meu irmão lá de Santa Catarina, num momento muito difícil que vem passando. Quero dizer para vocês que esse nosso processo ele levou 7 meses para chegar no dia de hoje, desgastando um final de ano de muitos familiares, de muita família. Teve advogado que teve que vir, deputados que tiveram que vir para se defender e deputados como o Chico que tiveram que vir para marcar a sua posição, para marcar o que o deputado Chico acredita. Passamos aqui o dia 15, 16 de dezembro, aqui dentro do plenário. E a gente encerra esse processo, e eu gostaria, quando eu tomei posse aqui, e deixei claro que fosse a única comissão que a gente não trabalhasse, como presidente de um conselho. Mas, infelizmente, é uma comissão que temos mais 26 processos daqui até o dia 20 de dezembro de 2026. Nós chegamos a um quórum de 20 deputados. Quero deixar claro que cabe recurso para todos e peço que a gente faça o trabalho para que a gente foi eleito, cada um na sua ideologia, na defesa. O Zé um pouco mais explosivo, talvez por esse tamanho dele, né? O Polon, eu acho que muitas vezes isso aqui vai servir para a gente refletir e olhar para frente. Eu era como o Zé quando eu cheguei aqui no primeiro mandato. Zé, Vossa Excelência orgulha Santa Catarina, é um amigo nosso, assim como o Marcel Van Hatten, assim como o deputado Marcos Polon, e eu entendo os nossos deputados que estão aí também fazendo o contradito, pedir que Deus continue abençoando cada vez mais o nosso trabalho, o nosso parlamento. Nós temos muito a entregar para o país. Está encerrada a votação. Deixa eu finalizar aí. Concluído o processo de votação na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo a votação. 15 votos favoráveis ao parecer do relator, 4 votos contrários, nenhuma abstenção. Declaro aprovado o parecer do relator, deputado Moses Rodrigues, na parte que recomenda a suspensão do exercício do mandato por 2 meses, do deputado Zé Trovão, referente à representação número 27 de 2025, de autoria da mesa, conforme artigo 14, parágrafo 4º, inciso 7º do Código de Ética. Concluído o processo de votação, o representado poderá recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, com efeito suspensivo,
no prazo de 5 dias úteis a contar da data da publicação no Diário da Câmara dos Deputados, da decisão deste Conselho, contra quaisquer atos do Conselho de Ética ou de seus membros que tenham contrariado norma constitucional, regimental ou do Código de Ética, hipótese na qual a Comissão se pronunciará exclusivamente sobre os vícios apontados, observando, para tanto, prazo de 5 dias úteis. Comunico ao deputado representado e ao seu advogado a decisão do Conselho de Ética. Deputado Luiz Lima, Vossa Excelência tem a palavra por 1 minuto. Vamos ganhar o recurso. Presidente, primeiro, eu gostaria de fazer uma observação aqui a todos de direita que estão aqui. Só foram 4 votos favoráveis, Apollon, Trovão e Marcel. Todos os deputados do PP que pleiteiam ser vice do candidato a presidente Flávio Bolsonaro votaram pela suspensão deles 3. Esses candidatos, se forem eleitos, eles jamais vão pedir impeachment de ministro. Só foram 4 votos. A grande base que condenou Polon, Trovão e Marcel não veio da esquerda, não. Veio dos partidos que se dizem estarem conosco. Então abram o olho. O PP é o partido profissional. PP, partido profissional. Só queria deixar registrado isso aqui. Presidente, só 1 minuto para encerrar. Presidente. Senhores parlamentares, eu quero falar aqui rapidamente que eu gostaria da atenção de todos. Perdemos no voto, senhor presidente. Eu, como líder da oposição, jamais vou chamar de golpe, porque essas pessoas que votaram estão aqui através de voto. Por isso que eu peço à população que está em casa para aumentar as nossas cadeiras, para que tenhamos mais força no parlamento. Tenho certeza absoluta, deputado Moço, deputado Fábio Choquete, eu jamais vou falar que foi golpe. Porque semana passada, quando o PT perdeu no voto, lá para o senhor Bessias, o office boy de Dilma Rousseff, e o veto da redução de penas, o que foi que eles alegaram, senhor presidente? Foi golpe, foi golpe. Então nós iremos recorrer, com base no regimento, respeitando o regimento, à CCJ dos 3 casos, e jamais iremos falar que foi golpe, porque nós respeitamos a democracia. Está aí fatos e provas. Obrigado, presidente. Muito bem, agradeço a presença dos senhores parlamentares e dos demais presentes. Nova reunião será marcada em data oportuna. Está encerrada a votação. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.